E aí galerinha, bem-vindos ao segundo vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, porém um pouco polêmico e um pouco estranho, que é a fotografia post-mortem. Vocês já ouviram falar nesse tipo de fotografia? Bom, gente, numa época nem tão distante assim, essas fotografias eram consideradas comuns. Para vocês entenderem um pouquinho sobre esse tipo de fotografia um tanto mórbida, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como surgiu. Em 1837, com 18 anos apenas, Vitória assumiu seu posto como rainha após o seu tio Guilherme IV falecer. Como ela era solteira e era exigido casamento, em 1840, Rainha Vitória se casou com seu primo, o príncipe Albert de Saxe-Coburg. Como a Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial e o trabalho na cidade era bem mais remunerado, as pessoas do campo começaram a se mudar para a cidade, o que superlotou a cidade. E como não havia higienização na cidade, nem canais de esgoto, começaram a surgir várias doenças. Uma delas foi a cólera, que matava mais de 2.000 pessoas por semana. Então isso se tornou uma epidemia e as pessoas tiveram que começar a conviver com a morte. Até porque a estimativa de vida era de 44 anos, mas das crianças a taxa de mortalidade era muito alta. De 100 crianças que nasciam, 57 morriam até os 5 anos de idade. Então era mais da metade das crianças. E como nessa época não existiam muitos recursos, as pessoas acabavam morrendo em casa. E isso se tornou o cotidiano das famílias. Foi nessa época que surgiu as fotografias post-mortem. E há relatos que foi devido à Rainha Vitória contratar para fotografar um cadáver de um parente querido dela. Essas fotografias são um tanto mórbidas, um tanto assustadoras, só que pensa, para aquela época não existiam muitos recursos e a fotografia era muito cara. Então, muitas dessas crianças nunca tinham tirado fotografias em toda a sua vida. Então, essa fotografia post-mortem poderia ser a única lembrança que os seus parentes teriam dessa criança ou de adultos falecidos. Esse costume se espalhou e fotógrafos e estúdios fotográficos se especializaram nesse tipo de fotografia, porque não era só você ir lá e fotografar. Havia todo um preparo para fazer esse tipo de fotografia. Eles tinham que fazer maquiagem nos mortos para parecer que eles estavam vivos. Então era uma maquiagem bem pesada para disfarçar a palidez e eles pintavam também as pálpebras dos mortos. Mas essa pintura de pálpebras era feita na maioria das vezes após a revelação da fotografia. Então eles revelavam e pintavam em cima da fotografia essas pálpebras. Os fotógrafos também usavam suportes para deixar essas pessoas mais retas, ou sentadas ou em pé. Eu vou deixar uma foto do suporte aqui para vocês. E esse suporte era feito de madeira e ele sustentava a pessoa. Essas pessoas eram amarradas nesse suporte por fios que ficavam por baixo das roupas para não aparecer. E também havia um gancho que segurava a cabeça dessas pessoas. Outra técnica que era utilizada para fazer as fotos, principalmente de crianças mortas, era colocar essas crianças em posições como se estivessem dormindo. Eles colocavam essas crianças deitadas ou no colo dos seus pais, ou em alguma cama, ou em alguma cadeira, e utilizavam também brinquedos dessas crianças para parecer que essas crianças ainda estavam brincando e estavam vivas. Pensando hoje, parece um absurdo esse tipo de fotografias que eles faziam. Só que para a época, para eles era comum, porque poderia ser a única lembrança que eles iriam guardar dos seus entes queridos, ou dos seus filhos que faleceram muito novos ainda. Então para eles era comum fazer esse tipo de fotografia. Nessa época foram feitas fotografias de famílias inteiras que estavam mortas. E também era muito utilizado colocar pessoas mortas com pessoas vivas nas fotografias. Então eles colocavam, por exemplo, irmãos, um que estava vivo e outro que estava morto. Inclusive em algumas fotografias a gente não consegue definir quem está vivo e quem está morto. Tem uma fotografia de duas meninas que eu vou deixar aqui para vocês, em que uma está em pé e a outra está sentada. Vocês conseguem adivinhar qual delas está morta? Pois é, gente, por incrível que pareça, a menina que está em pé é a que está morta. Vocês podem ver que as mãos dela estão um pouco mais roxas do que o resto do corpo. Isso é porque o sangue, quando a gente morre, o sangue ele vai para as extremidades do nosso corpo, como por exemplo as mãos ou os pés. Outra fotografia é essa imagem, em que há 3 pessoas na fotografia. Vocês conseguem adivinhar quem está morto e quem está vivo?
Nessa fotografia, há duas pessoas que estão borradas e uma que está nítida. Por incrível que pareça, a menina que está nítida é a pessoa que está morta. Nesse tempo, como o recurso da câmera não era instantâneo, as pessoas tinham que ficar muito bem paradas para que a foto saísse bem nítida. Então, se mexesse algum pouquinho, as pessoas poderiam ficar um pouco borradas, porque levava alguns segundos para fazer a fotografia. Outra fotografia que eu quero mostrar aqui para vocês é dessa menina que parece estar vestida de noiva. Nessa época, era bem comum vestirem as meninas com esse tipo de roupa para a primeira comunhão. Só que nesse caso, essa menina está morta. Vocês podem ver pelas mãos dela que estão um pouco mais escuras. Isso, como eu falei, por causa do sangue que vai para as extremidades do corpo. Outra curiosidade sobre esse tipo de fotografia é que as famílias mais ricas costumavam fazer fotos dos seus animais de estimação também, para ter uma recordação deles. Então essa foto é de um cachorrinho que estava morto, mas que foi posicionado como se estivesse dormindo. E tem outra curiosidade bem estranha dessa época, que as famílias que não tinham muito dinheiro, quando um animalzinho de estimação morria, eles utilizavam como adubo para as plantas. Então pensa que macabro isso. Era tão mórbido a era vitoriana que, por exemplo, quando a rainha Vitória perdeu o seu marido, em 1861, ela entrou em luto eterno, e a partir daí ela só usou roupas pretas. E devido a esse acontecimento, boa parte da população também começou a usar roupas pretas por causa da rainha Vitória. Já era de costume usarem roupas mais escuras, porque não poderiam usar roupas claras devido à podridão da cidade e à Revolução Industrial. Só que a partir daí muitas pessoas começaram a utilizar só preto e entraram em luto junto com a rainha. Então eram várias coisas que aconteciam nessa época que para nós soam um tanto estranho. Inclusive eu vou deixar o nome de um filme para vocês assistirem que é muito bom, eu recomendo, que retrata um pouco dessa época, que é o filme Os Outros. Só vou contar para vocês que, nesse filme, tem a mãe e as crianças, e a mãe fala para as crianças que elas têm uma doença rara e elas não podem ver a luz do sol. Então eles estão numa casa totalmente escura, cheia de cortinas, não tem entrada de sol em nenhum canto da casa, porque as crianças, se forem expostas à luz do sol, elas acabam morrendo. Nesse filme, a mãe, protagonizada pela atriz Nicole Kidman, descobre um álbum com fotos dos mortos, e com isso ela descobre várias coisas bizarras. Então não vou contar o que é, vocês vão ter que assistir, mas assistam porque vale a pena, é muito bom o filme, vocês vão gostar bastante. E retrata um pouquinho dessa época por causa da doença das crianças e das fotografias post-mortem, que na tradução é a fotografia pós-morte. Então pessoal, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem nas suas redes sociais e enviem para os seus amigos para que eles conheçam o canal e o conteúdo que eu estou fazendo aqui para vocês. E me sigam nas minhas redes sociais. Eu vou deixar na tela aqui embaixo para vocês. Eu sempre posto novidades por lá e posto também quando tem vídeo novo. E eu espero vocês semana que vem, na quinta-feira, com mais um vídeo incrível. Então, até mais, um beijão e tchau, tchau!